Muitas das alternativas energéticas que poderiam livrar os Estados Unidos de sua dependência de petróleo estão no país, prontas para serem utilizadas. Mas precisam de subsídios constantes e de apoio à pesquisa por parte do governo para competir com o petróleo. Infelizmente, as propostas do governo em energia renovável têm sido inconsistentes. Com apenas uma assinatura, poderíamos ter uma participação bem maior das fontes renováveis. Dan Arvizo é o diretor do Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos em Golden, no estado do Colorado. Apesar de trabalhar para o governo, ele detecta alguns problemas da política energética. Me dê uma noção dessa realidade. Qual é a porcentagem das fontes renováveis hoje no país? Tá. Infelizmente, a quantidade de energia solar e eólica gerada na produção geral de energia é irrisória, é menos de 1%. Menos de 1%? Mas eu não acabei de ouvir que poderíamos obter quase metade da nossa energia usando apenas vento? Na verdade, Dan Arvizo acredita que a energia solar, apesar de ainda ser muito cara, pode se tornar uma alternativa ainda melhor do que a eólica. A energia solar, apesar de atualmente ser irrisória na geração de energia, tem um potencial muito maior do que todas as outras tecnologias em fontes renováveis juntas. As descobertas tecnológicas que estão acontecendo hoje em dia são espantosas. Podemos disponibilizar essa tecnologia no mercado imediatamente se o governo apoiar esses projetos e agir de maneira dinâmica para colocá-los em prática. Sim. Fiquei animado por ouvir o chefe do Laboratório Nacional de Energia Renovável tão otimista com a energia solar. Ele demonstrou que essa energia poderia alimentar um sistema de transportes essencial às montanhas do Colorado. Sentir o sol batendo de maneira os teleféricos de esqui. Aliás, na montanha de Buttermilk, em Aspen, existem teleféricos movidos à energia eólica. O pessoal que administra a estação de esqui quer que ela se torne a mais ecológica do mundo. E não apenas por amor à natureza, mas porque isso economiza dinheiro e é bom para os negócios. O que fizemos é uma questão de bom senso administrativo. É bom para o meio ambiente e também é lucrativo. No topo da montanha de Buttermilk, minha filha Orly e eu nos encontramos com Alden Chandler, diretor de assuntos ambientais da empresa à qual pertence a estação de esqui de Aspen. Perguntei por que uma empresa de esqui precisa de um diretor de assuntos ambientais. Nos concentramos em questões climáticas e energéticas porque elas têm um impacto direto na viabilidade dos nossos negócios. Na Europa já existem teleféricos em prados que antes ficavam no pé de montanhas geladas e já estão cobrindo geleiras com plástico na Suíça. A previsão é que as temporadas serão mais curtas, com neve aguada. O Colorado é famoso pela neve fofa. Se a neve acabar, adeus negócios. O que uma empresa de esqui pode fazer para evitar as mudanças climáticas e aumentar a eficiência energética? 5% da estação de esqui recebe energia renovável. Evita a emissão de cerca de 200 mil quilos de gás carbônico por ano. Nossos carros de neve são movidos a óleo de soja, reduzindo a emissão em 20%. Então quer dizer que aquele carro andando na neve é movido a soja? É, atrás dele dá para sentir cheiro de batata frita. Se você pode projetar seu edifício com um mínimo de custo adicional para economizar 30% de energia, é uma decisão lucrativa. O projeto ecológico de prédios é viável em qualquer parte do mundo. Por exemplo, a Texas Instruments teve interesse em tornar sua fábrica mais eficiente por motivos econômicos, porque eles consomem muita energia. Sempre que o consumo é elevado, existem várias alternativas de economia. Economias que podem salvar empregos nos Estados Unidos. Quando eu soube que a Texas Instruments estava fazendo, eu pensei, espera aí, quer dizer que a ecologia não é boa apenas para o meio ambiente, mas também pode salvar empregos? Ah, eu preciso ver isso. Então arrumei as malas e fui para Richardson, nos arredores de Dallas, estado do Texas. Comecei a perceber que, além da energia renovável, existe outra maneira de combater nosso vício em combustíveis fósseis, que dispensa qualquer forma de fonte alternativa. É uma simples questão de eficiência energética nas edificações. A poeira é nossa inimiga. Alguns anos atrás, um manda-chuva da Texas Instruments lançou um desafio. Vou parecer um padeiro. Se a equipe de projeto conseguisse pensar numa maneira de construir sua nova fábrica de chips por 180 milhões de dólares a menos do que o custo estimado de 600 milhões, ela seria construída em Richardson. Caso contrário, a fábrica e seus empregos iriam para o exterior. A construção é interessante. Paul Westbrook é o gerente de desenvolvimento sustentável da Texas Instruments. A coisa mais suja dentro de uma sala limpa são as pessoas. E o que eu não faço pelo jornalismo? Caiu como uma luva. É. Prontos? Vamos passear. Vamos lá.
Bom, estas são as instalações da sala limpa. É a sala principal onde tudo acontece. Como você vê, estamos terminando de montar o teto. Pô, o que você pensou quando os patrões disseram: se não cortar 180 milhões do custo da fábrica, ela sai do país. É melhor aprender chinês. Sabe, eu pensei que era uma loucura. Era um projeto tão grande que não dava pra imaginar. Todo mundo achou que ia parecer um pesadelo. E qual foi o seu primeiro telefonema depois do desafio? Bom, nós começamos a conversar sobre um edifício sustentável em larga escala e decidimos pedir consultoria ao Instituto Rocky Mountain. Emory Lovins também entrou no projeto. Emory ficou interessado. Eu falei sobre isso com a gerência e então eu percebi que ficaram apreensivos com a possibilidade de eu trazer um grupo de ecologistas fanáticos que iam tocar tambores e cantar hinos para salvar o planeta. Nós visitamos 8 fábricas e vimos que era possível poupar metade da energia usada para resfriar a água e purificar o ar. O investimento teria retorno em 1 ano e seria mais barato do que construir na China, porque usamos um modelo para cortar 30% do custo de capital e economizar 1/3 da água e 1/5 da energia. O Emory fez um ótimo trabalho. Depois de ter várias ideias, a equipe de projeto da Texas Instruments encontrou uma maneira de eliminar um andar inteiro da fábrica. Um grande passo para poupar energia. Eu posso dizer que a maior inovação neste projeto foi reduzir a área construída. Steve Penson é diretor de projeto da construtora. Ecologia não envolve necessariamente painéis solares, aquecedores solares ou energia eólica. Envolve o uso eficiente do espaço e dos recursos de um determinado projeto. As inovações incluem o resfriamento e a reciclagem natural do ar, eliminando gigantescos aparelhos industriais de ar-condicionado. Tubulações de água maiores e com menos cotovelos diminuem o atrito e possibilitam bombas mais econômicas. O projeto inova em eficiência e, além disso, dá início a uma nova tendência. Antes de começar este projeto, cerca de 10% das propostas que recebíamos para novos projetos eram ecológicas. Hoje, mais da metade das propostas que recebemos tem perfil ecológico. Atualmente, metade da água dos 7 maiores rios chineses é imprópria. 1/3 da população respira ar poluído. A terra apropriada para a agricultura e moradia encolheu nos últimos 50 anos. Com tanta pressão para cuidar do meio ambiente, a China está se tornando um país inovador na área de tecnologia ambiental. O governo chinês declarou que, até 2010, 15% das fontes de energia serão renováveis. Essas iniciativas que John Doerr é um dos mais bem-sucedidos e influentes empreendedores de sua geração. Foi um dos fundadores dos revolucionários sites Amazon.com e Google. Ele considera a tecnologia ambiental a maior oportunidade de investimento do século XXI. 2 bilhões de pessoas no planeta ainda não têm acesso à energia elétrica. É uma das maiores demandas do mercado. Também é uma área que teve poucas inovações. Sempre que aparece a oportunidade de inovar e de conquistar um mercado tão grande, nós podemos propor investimentos com retorno garantido. São oportunidades fantásticas no mercado. O senhor acha que a China inovou na área energética? Com certeza. O contraste entre a China e os Estados Unidos é notável. Eles têm padrões mais eficientes no consumo de combustível. Nossa eficiência tem diminuído. Os americanos preferem caminhonetes. Como é que pode? Isso é burrice, sabia? Uma história que eu gosto de contar é sobre a Universidade de Pequim. 85% dos 30 mil alunos estão no curso de engenharia. Será possível que a China ambientalista será um desafio maior do que a China comunista jamais foi? É na China que o futuro vai ser definido. São 200 mil alunos de desenho industrial na China, contra 4 mil nos Estados Unidos. Imagine 200 mil desenhistas entrando no mercado para projetar produtos e sistemas. É fenomenal.